O Senhor quer que eu pregue aqui, não tem jeito. Louvado seja Deus. Segunda Reis, e o perdão de Jesus, irmão, em reverência à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Daqui a pouco vai estar conosco o nosso irmão Luiz Roberto, vai nos ajudar. Amém? Abre Segunda Reis, vamos poder ser rápido. Capítulo 6, verso 14 ao 17. Amém? Segunda Reis, capítulo 6, versículo 14 ao 17. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vou esperar um pouco os irmãos achar a mensagem. Fica lá no Novo Testamento. Louvado seja Deus. Segunda Reis, capítulo 6, verso 14 ao 17. Amém? Vamos ler a mensagem de Deus e louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor. Então enviou para lá cavalos e carros de um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o rosto do homem de Deus se levantou no centro e saiu. E eis que o exército cercava a cidade com carros, com cavalos. E então o seu rosto me disse: ai, meu Senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco, os que estão com eles. E orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de quem? Ele disse: levanta sua mão e diga assim comigo: meu Deus, meu Pai, aí está a tua palavra para conosco nessa noite. Em nome de Jesus, vai poder sentar e bater palmas para o Senhor, que ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer a sua vitória, diga amém. Louvado seja Deus. Veja bem, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmão, louvado seja Deus, que o povo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, é conhecido, louvado seja Deus, no nosso entendimento, que o povo do Senhor, o povo de Israel, meu irmão, sempre foi um povo de passar pelo fogo, passar pelas barreiras, passar pelas muralhas, louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel não sempre foi um povo perseguido pelo inimigo, sempre foi um povo perseguido pelo adversário, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor não está relatando, declarando essa
armando o acampamento, louvado seja Deus, para pegar o povo do Senhor. Mas a palavra diz, mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarde de passar por tal lugar, porque os filhos descerão ali. Louvado seja Deus. Veja bem, irmão, que o homem de Deus, louvado seja Deus, já estava ligado na de Deus, louvado seja Deus, já estava ligado no Senhor, louvado seja Deus, porque o Senhor, irmão, já estava falando com o profeta do Senhor, que havia ali uma cilada, que havia ali uma barreira, irmão. Eu digo para ti, se há cilada contra ti, se há barreira contra ti, meu irmão, se há barreira contra ti, meu irmão, o Deus de Israel é o Deus que vai dar um grande livramento, é o Deus que vai dar grande vitória. É só você glorificar, exaltar o nome do Senhor, que é digno de honra e para a glória de todo louvor. Mas de palmas para Jesus, o meu peregrinaço, louvado seja Deus. Veja bem, diz a palavra, por isso o rei de Israel enviou trovas àquele lugar, do que o homem de Deus dissera, e que tinha o avisado, e assim se salvou nenhuma Em 2 vezes. Está vendo? Quando você está ouvindo a voz do Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você está passando pelo vento, está passando pela prova, mas quando você dobra o joelho, quando você busca o Senhor, irmão, Deus lhe dá o livramento, Deus ele te dá a resposta, meu irmão, Deus ele te dá a direção. O inimigo vindo com uma corrente, o Espírito Santo de Deus alvorará a bandeira da vitória a seu favor. Bate palma e glorifica ele que ele merece, louvado seja Deus. Veja bem, por isso em da Síria, louvado seja Deus, por isso o rei de Israel enviou a chuva naquele lugar, e que o homem de Deus dissera, e que se salvou e tinha avisado. Assim se salvou nenhuma e nem 2 vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou os anciãos e disse, não me parece saber que um dos nossos é pelo rei de Israel? Veja bem, ele achou, louvado seja Deus, e louvado seja o nome do Senhor, e os seus soldados, louvado seja Deus, tinham traído, louvado seja o nome do Senhor. Mas no meio do povo de Israel sempre há e haverá homem de Deus, louvado seja Deus. ali amor, louvado seja Deus, toda aquela semana. Mas havia ali, meu homem de Deus, louvado seja Deus, ao qual o Senhor revelou ao plano, ao qual, louvado seja Deus, Deus revelou a cilada, e o rei da Síria estava preparando contra o povo de Deus, louvado seja Deus. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo, irmão, quantas ciladas que o inimigo tem armado, louvado seja Deus, para você cair no laço do inimigo, do adversário. A palavra diz no livro do Apocalipse, quando guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eu digo para ti, meu irmão, o trago não está certo, Louvado seja Deus. aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Veja bem, quando Deus, louvado seja Deus, usa o profeta Eliseu para o povo, para o rei de Israel, houve o que? Uma tranquilidade. Quando Deus fala conosco, louvado seja o nome do Senhor, Ele tranquiliza a nossa alma. Ele tranquiliza o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus Consolador, louvado seja Deus. Ele dá segurança, Ele dá esperança, Ele dá perseverança, Ele dá amor, louvado seja dignidade, e faz com que nós sigamos, louvado seja Deus, em buscar esse Deus vivo, irmão, porque mais cedo ou mais tarde a vitória chegará. Bate palma, glorifica a Deus, irmão, que Ele merece. E disse um dos seus servos, não ao rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, vai saber, o rei de Israel, as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. Está vendo? Louvado seja o nome do Senhor. E quando, louvado seja Deus, meu irmão, o rei da Síria estava maquinando plano, louvado seja Deus, o homem de Deus já não estava no seu quarto dormir. O que ele estava fazendo, irmão? Buscando ao Senhor. Diz a palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o teu nome enquanto ele está perto. E o homem de Deus estava buscando, irmão, e
ele assim, louvado seja Deus. E o diabo ele fica furioso contra o homem de Deus. Quando o homem de Deus não quer fazer a coisa certa, quando o homem de Deus não quer fazer a coisa andar, a coisa funcionar, o diabo se levanta, mas é para cair. Louvado seja Deus. E o nome do Senhor não sempre será glorificado, sempre será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Bate palma, glorifica a irmã a Deus que ele merece. Aí o rei da Síria já estava perturbado, ele ficou endemoniado, louvado seja Deus. Diz a palavra, e disse: vai ver onde ele está, para que eu mande o quê? Prendê-lo. Está vendo? Deu ordem o quê, irmão? Para prender o homem do Senhor. Louvado seja Deus. E se você olhar no sentido espiritual, irmão, quanto diabo tem tentado prender homem e mulher de Deus? Louvado seja Deus. Porque tem a vida na sua boca, porque tem pregado a verdade, porque tem pregado a palavra, irmão. Abra a boca, irmão, louvado seja Deus. Não tema Satanás, não tema inimigo, porque Deus está na frente. Glorifica a Deus, bate palmas para Jesus, porque ele merece. Veja bem, e fizeram saber, dizendo: eis que ele está onde? Em Dotã. Louvado seja o nome do Senhor. Então enviou o quê? Para lá, cavalos e carro, um grande exército, ao qual chegaram espiões e cercaram a cidade. Está vendo? Veja bem, enviaram um exército, chegaram de noite aí, meu irmão, E cercar a cidade. Aonde estava o homem ali, louvado seja Deus. e a palavra diz claramente: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o seu moço lhe disse: ai meu Senhor, o que faremos? Está vendo, meu irmão? Veja, Tinha um moço do lado do homem de Deus. olha, irmão, louvado seja Deus. Tu és homem de Deus, mas quem depender, Dependendo do que estiver do seu lado, você vai ser derrubado. Louvado seja Deus. veja bem, meu irmão, do profeta, você estava cheio de fé, confiando no seu vento. O moço que estava com ele Já estava com medo. Louvado seja Deus. E homem e mulher de Deus, irmão, não pode ter medo do inimigo, porque a palavra diz: irmão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Bate palma, glorifica a Deus, irmão, que ele merece. Veja bem, diz a palavra: o que faremos? E ele disse: não temas, porque são mais os que estão conosco e os que estão com eles. Não temas, meu irmão. Mas é aquele que está contigo, que é aquele que está no mundo. Levanta a mão por céu e toma prova da sua vitória. Bate palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu estava Prepararia o quê? celestial do lado do profeta do Senhor. E a palavra vai declarando claramente. E ele disse: não temas mais os que estão conosco do que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de quem? Obedeceu. Está vendo, meu irmão? Estava a cavalaria, louvado seja Deus, do rei da Síria. Mas por trás, irmão, estava a cavalaria invisível. E só é homem de Deus e mulher de Deus para me ver. Louvado seja Deus. E o rei da Síria não estava achando que ia descer peleja. O rei da Síria estava achando que ia descer a batalha, irmão. Mas ali estava o general, estava o leão da tribo de Judá, o anjo do Senhor no Velho Testamento, que se chama Jesus de Nazaré. E ele está aqui nessa noite, irmão, para pelejar em seu favor. Porque nessa peleja não tereis que pelejar, mas o Senhor pelejará por vós. Quem crê assim, vai levantar a tua mão aí agora. Glorifica o nome do Senhor, bate palmas para Jesus, meu Deus. Louvado seja Deus. Está vendo? E diz a palavra do Senhor. E orou Eliseu e disse: Senhor, abre os olhos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E como louvado seja o nome do Senhor, desceram Eliseu orou ao Senhor e disse: ele, peço essa gente cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de quem? O profeta, meu irmão. Você vê, meu, que na sua boca
há poder. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida, irmão. Louvado seja Deus. Se o inimigo se levantar contra ti, irmão, repreende ele, porque ele vai cair por terra. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor está declarando claramente. Louvado seja o nome do Senhor. Em período de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, não é essa cidade? Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou aonde? A Samaria. Todo mundo cego. Toda a Síria e cego, os seus soldados. Porque Deus é o. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Deus pegou aquele povo, o cidadão da Síria, começou a levar o cidadão para Samaria, todo mundo cego, louvado seja o nome do Senhor, e colocou o povo ali no meio do arraial cego, louvado seja Deus. Deus queria a visão daquele povo, louvado seja o nome do Senhor, e ali não estava o nome de Deus, ali estava o profeta do Senhor. Veja bem, irmão, como Deus trabalha. Ele cegará os seus inimigos, ele cegará os seus adversários, e tu cantará o hino da vitória. Levanta a mão para ele agora e bate palmas a Jesus e não tem merece. Glorifica o nome do Senhor, louvado seja Deus. Veja bem como Deus trabalha a nosso favor. Louvado seja Deus. E sucedeu que, chegando ele a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos para que visse, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: ferirei, meu pai. Mas ele disse: não ferirás, tu que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhe diante pão e água, e come e beba o que bom para o seu Senhor. Homem de Deus também tem misericórdia, louvado seja Deus. Mulher de Deus também tem misericórdia, louvado seja Deus. O irmão não queira pagar o mal por mal, louvado seja Deus. A palavra diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos, nós temos que orar por nosso adversário, irmão. E Deus ele fará a obra, e Deus ele dará a vitória. Levanta a mão do céu e agora, bate palmas para Jesus, irmão. E o Deus Eliseu está aqui nesse lugar, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o rei, louvado seja Deus de Israel, os viu, disse Eliseu: ferirei, meu pai. Mas ele disse: não ferirás, que tu tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Põe diante pão e água, que come e beba o teu nome para o Senhor. E apresentou um grande banquete, e comeram e beberam, e despediu, e foram para o seu Senhor, e não entraram mais as próprias sírios da terra de Israel. Amém, irmão? Louvado seja Deus. O Senhor não matou ninguém, o Senhor não destruiu ninguém. Quando o inimigo não está tentando te destruir, louvado seja Deus, meu irmão, clama ao Deus de Israel, porque ele vai dar vitória. Ele vai chegar o seu inimigo, meu irmão. Ele vai chegar o seu inimigo, louvado seja Deus, o seu adversário. E ele vai abrir o mar para tu passar e tu cantar o hino da vitória, louvado seja Deus. Veja bem, irmão, o plano inimigo, o plano adversário, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho tremendo, irmãos, com Deus de Francisco, que Deus ele pega, louvado seja aquele povo, e cega aquele povo, e o homem de Deus não pega o povo e leva para o lugar certo, no meio do arraial. E aí, louvado seja Deus, imagine você aqui, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui no meio do arraial, mas ao redor da igreja estão na comitiva celestial, pelejando a nosso favor, louvado seja Deus. E de repente os homens abriram, irmão, e em vez de ferir aqueles homens, não, vai dar pão e água e manda ele embora para o seu Senhor, para o seu rei da Síria. Foi assim, irmão, que Israel desceu. Foi na sabedoria. E o Deus de Israel, ele vai também entrar na sua casa, irmão. Ele vai entrar na sua peleja. Não tem inimigo, não tem adversário, porque Jesus dará a bênção a vitória, louvado seja Deus. A palavra diz, como comissionário Luiz Padecano: quando guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os pecados
louvado seja Deus. Se levantou, meu irmão, corre para a igreja. Se levantou, meu irmão, jejum. Se levantou, meu irmão, oração. Se levantou, meu irmão, louvor. Se levantou, meu irmão, palavra, louvado seja Deus. É assim que tu vai vencer, meu irmão. É assim que tu vencerá, louvado seja Deus. Jesus ele fala, eu sou o pão que desceu do céu, louvado seja Deus. Jesus